Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder Contexto, aqui na Verdinha FM 92.5. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós temos uma entrevista com o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, do PSB. Já estamos, inclusive, com o prefeito nos nossos estúdios. É um prazer recebê-lo, prefeito. Oi, Wagner. Prazer nosso de atender aqui o convite da Verdinha. Queria lhe agradecer pelo convite, dizer que para nós é sempre um privilégio, estar na oportunidade de estar aqui, né? E a gente quer aqui de muito perto, Horizonte, né? Então sempre é uma oportunidade da gente vir aqui bater esse papo, falar um pouco da história do nosso município de Horizonte, que tem também sempre o vínculo, né, com Fortaleza, aqui com a Verdinha, porque é um município que tem aí seus 38 anos de emancipado, mas muito próximo aqui do sistema Verdes Mares. Eu queria começar falando, prefeito, claro, da sua viagem a Xangai, né, agora em abril. O senhor esteve na comitiva do governador Eumano de Freitas, justamente sobre a questão do polo automotivo, né, que vai ser instalado aí no município. Tem a expectativa aí da geração de empregos, dos impactos que isso deve, né, causar no município. Queria que o senhor falasse um pouco dessa visita à China e de como é que vai funcionar de fato esse polo na cidade e os impactos que ele vai trazer ao município. Bom, foi uma visita boa, Wagner. Nós tivemos a oportunidade de ir a Xangai, lá na Feira Automobilística Internacional, né? Oportunidade de poder conhecer. E nessa visita a gente teve a oportunidade de conhecer algumas das marcas de carro, de modelo que vai ser fabricado no município, né? Então a gente teve a oportunidade de acompanhar lá a visita do nosso governador. A gente espera já agora, nesses próximos dias, a gente tem aí já o anúncio oficial feito pelo nosso governador, junto pelo nosso presidente da ADES, para que a gente possa sempre estar falando do polo, né? Já que já foi dado publicidade, né, pelo governo do estado, né? A gente espera agora em julho, né, a previsão, conforme a empresa, em julho começa a contratar, né? E agora em agosto começa a chegar aí os equipamentos, né, da montadora, e em novembro, se Deus quiser, a gente ter a oportunidade de ver os nossos primeiros carros fabricados no município. Então, foi uma visita boa, importante, de conhecimento, é uma oportunidade de ver de perto, né? E a gente torcendo porque é uma coisa, Wagner, porque já vem há muitos anos, né, o governo esperando por uma oportunidade como essa de vir ter uma montadora de carro no estado do Ceará. E aí, graças aí ao governo federal, os incentivos que têm sido dado, que já foi publicado, né? Graças ao nosso ministro, né, e vice-presidente Geraldo Alckmin, que viabilizou, e também os nossos representantes maiores, iniciando pelo nosso governador Eumano de Freitas, pelo nosso ministro Camilo Santana, pelo nosso senador Cid Gomes, que tem sido também lá dentro de Brasília, tem ajudado muito. Então acho que vai ser uma coisa importante para o estado, importante para Horizonte, importante para a região, e importante para o povo cearense, né? Quando a gente fala de gerar emprego e gerar renda, para que a gente possa ter a oportunidade de melhorar a vida das pessoas, né? Principalmente das pessoas que mais precisam ter uma oportunidade de trabalho para ter a sua dignidade. Prefeito, falando em empregos, né, que o senhor citou aí, é inevitável lembrar do fechamento da Ford no Brasil, e claro, impactou também o município de Horizonte. Muitas pessoas ficaram surpreendentemente ali sem emprego por conta do fechamento da fábrica, e agora essa notícia, né, da chegada de uma nova fábrica para a produção de veículos. Como é que o senhor está vendo essa questão da criação de empregos? O senhor já tem uma expectativa de quantos empregos podem ser gerados com a chegada dessa fábrica no município? Você está falando de duas notícias, uma notícia ruim e uma notícia boa, Wagner, porque assim, na tarde que foi anunciado o fechamento da Ford no Brasil, né, e aqui no Ceará, o fechamento da Trolley, eu lembro da tarde, acho que foi uma das tardes mais tristes que eu tive no mandato passado, porque além da marca, né, a gente quando vê um Trolley em qualquer canto do Brasil, a gente vê assim, olha, um pedacinho lá do Horizonte circulando aí, né, no meio desse nosso Brasil, fabricado lá, né, no nosso município. E
a quantidade de pessoas que iriam ficar desempregadas, né? Naquele momento ali, as 500 pessoas que trabalhavam ali, 500, muita 600, gente, né? Muita gente, com nível de salário bom, entendeu? Com nível de salário bom, então a gente ia perder ali um carro fabricado no município, as pessoas que tinham seu emprego, a geração de renda iria diminuir. Então foi uma tarde assim, uma tristeza grande. E quando a gente teve a oportunidade, né, o governador dizendo que a gente iria conseguir ali alguma coisa para a gente retribuir ali a questão da trole, quando ele teve a oportunidade de nos anunciar a questão do polo, acho que foi também um dia mais feliz. Então veio o contrário, né? Porque é um sonho que a gente tinha como cearense, né? Como cidadão horizontino e principalmente nosso, que sonhava em ter uma montadora. E a gente ficou naquela expectativa esperando, né? Demorou sair o decreto, né? Dos incentivos da União. Mas o governador tem sido muito dedicado a esse momento de sempre fazer o melhor pelo estado do Ceará, e essa questão do polo ele está tratando pessoalmente, né, para que as coisas realmente possam acontecer. E aí, agora, nessa primeira fase, começa pequena, né, porque a trole, ela é uma propriedade pequena para o tamanho do polo. O governo já baixou um decreto de desapropriar mais 230 hectares. Então vai ser ampliado ali o espaço, ampliado, né? Só a trole ali é muito pequeno para o tamanho do polo. Mas vai iniciar com essa parte da antiga da trole, da Ford, né? Gerando de início ainda quantidade de empregos ainda não muito grandes, né? Mas a nossa previsão, os cálculos que o governo faz, que a gente faz junto com a montadora, com as fábricas de fabricantes de peças que vêm também para o poder do polo, nós devemos chegar a uma média de 9 mil empregos diretos, né? Essa primeira fase de investimento é uma fase de 400 milhões de reais, né? Para que a gente possa realmente ter. Então a gente já está sonhando aqui, Wagner, nesse momento, e a partir de novembro a gente ter esses primeiros carros produzidos, especialmente no Horizonte, no Ceará, né? Que a gente realmente possa, se Deus quiser, ter essa oportunidade. O governo tem pedido um pouco de cautela na questão das marcas, dos carros, porque quer fazer um anúncio oficial junto com o presidente Lula, né? Está previsto aí agora para o mês de junho, né? Estourando até julho. Né? E eu acho que o governador está tratando desse assunto para a gente ter essa oportunidade, essa alegria de poder rasgar o peito e dizer o carro que vai ser produzido. Então a expectativa é que o presidente Lula venha para fazer esse lançamento. A previsão é que o presidente Lula venha para fazer esse lançamento, fazer uma coisa oficial. Perfeito. No lançamento oficial, o vice-presidente veio, né? Mas agora o governador está querendo que o nosso presidente venha, e então com certeza o presidente querendo vir para fazer esse lançamento, que é um marco muito forte para nós cearenses e para o governo do estado. Entendeu? Sem dúvida. Prefeito, continuando nessa questão da criação de emprego, quando a gente fala dessas vagas que vão ser criadas, o senhor falou que pode chegar até 9 mil empregos diretos aí mais para frente, essa mão de obra, existe essa mão de obra no município? Como é que o senhor está pensando na questão da alocação dessas vagas, né? O senhor vai pegar ali no município, tem da região também, tem parceria com alguma instituição para formar esses profissionais? Como é que o senhor está vendo essa questão? A gente já tem um percentual de profissionais que trabalhou na trole, né? Na Ford. Então estão mais ansiosos do que nós de ter essa oportunidade de ter uma montadora. Mas nós vamos trabalhar junto, né? Com a FIEC, junto com a montadora, prefeitura, governo do estado, né, e montadora e FIEC junto, para que a gente possa treinar essa mão de obra local, essa mão de obra regional, para que a gente possa aproveitar 100% dessa mão de obra de lá, né? Porque eu acho que a partir desse momento que tiver essa capacitação, nós não teremos nenhuma dificuldade, já que a gente já tem uma semente de lá, né? Da antiga trole, pessoas preparadas, que foram preparadas há anos, né? Preparadas pela Ford, preparadas pela trole, e que estão lá aguardando esse momento especial. E aí nós vamos começar já essa questão do treinamento a partir de agosto. Nós vamos levantar todas as demandas que a montadora precisa
município, FIEC, montadora, preparando essa mão de obra para que no momento oportuno, se for precisando, já ter essa mão de obra pronta para trabalhar lá na montadora e a gente aproveitar assim essa mão de obra local, regional, para que não tenha nenhuma dificuldade a montadora de ter sua mão de obra pronta lá, esperando para iniciar esse trabalho. Perfeito. Prefeito, mudando um pouco de assunto, mas também falando aí de investimento na cidade, o senhor teve a Marcha dos Prefeitos agora recentemente, como é que foi esse diálogo com o Congresso? Tem aí a expectativa das emendas parlamentares que são fundamentais para os prefeitos fazerem investimento, principalmente na saúde, né? Muitas situações aí, infraestrutura também da cidade. Como é que foi esse diálogo aí com o Congresso por conta aí da Marcha dos Prefeitos? É sempre boa, né, essa marcha dos prefeitos. Quando a gente está no primeiro mandato, essa marcha, a gente vai com uma esperança pensando que a gente consegue ver tudo e resolver tudo, né? Como a gente está no 5º mandato, então a gente vai que a gente não tenha mais a esperança, mas no sentido de prestigiar, né? Eu acho que quando você vai no sentido de fortalecer o municipalismo, né? De poder fortalecer, dizer que o prefeito está unido, discutindo por decisões importantes que possam sair do Congresso, mostrar lá no Congresso que a gente está discutindo uma pauta mais Brasil e menos Brasília, né? Decisões importantes que realmente possam ajudar os municípios, né? E nessa marcha a gente também tinha uma reunião com a bancada federal, junto com o governador Elmano, né? Para que a gente possa ouvir sempre o compromisso da bancada com os municípios, né? E a gente teve a oportunidade de ouvir a bancada, de ouvir o governador foi para lá reafirmar o compromisso dele com os municípios, tem sido um grande parceiro. O governador Elmano tem ajudado a todos os municípios, chamando individualmente, conversando, cada prefeito tem a oportunidade de levar a sua demanda, né, e a sua prioridade. Lógico que não vai levar todas as demandas, porque ninguém vai conseguir atender, mas o governador tem recebido. E nessa marcha é sempre bom e importante porque você tem a oportunidade de poder discutir, de ouvir, né? E poder levar para os municípios essa questão das suas demandas. Quanto à questão das emendas de individuais, também por coincidência essa semana passada era a última semana que os deputados poderiam encaminhar para os ministérios as suas emendas individuais, né? Então, cada deputado que tem vínculo com o município, deputado federal, a gente teve a oportunidade de dizer, como Horizonte é um município próximo de Fortaleza, que a gente tem muitos amigos que estão votados, nós tivemos a oportunidade de ir lá, de levar algumas demandas na área de saúde, na área de infraestrutura, e de ser atendido, né? Então, a gente tem sempre que agradecer a nossa bancada federal, que tem sido muito parceiro, tem ajudado. Eu acho que a bancada federal do Ceará tem sido uma bancada muito atuante em Brasília, que tem ajudado muito o Estado e os municípios, né? Então, a gente tem mais que agradecer, de fortalecer esse momento, dizer que cada marcha dessa que tem é importante para o municipalismo, para que a gente possa levar demanda e se discutir não coisa individual, mas coisa que possa realmente atender a todos os municípios. Prefeito, como o senhor disse aí, o senhor está no 5º mandato, né? Já há muita história na relação com o município de Horizonte. O que é que o senhor vê como o principal desafio hoje, né? Assim, a partir desse mandato, que o senhor tem uma prioridade maior para tentar solucionar, para tentar realizar? Olha, Wagner, se você fizer uma pesquisa hoje nos 5.700 municípios do Brasil, você vai ouvir quais são os seus desafios. Segurança e saúde. Esses são o desafio do Brasil inteiro, né? Segurança é uma coisa que segurança é dever e obrigação de todos, não é porque as pessoas às vezes dizem, segurança é obrigação do Estado, não, segurança é dever e obrigação de todos, município, Estado e União. Se a gente não andar junto para cuidar, nós não teremos segurança. Então, acho que a gente precisa encontrar sempre maneiras junto com o governo do Estado para ser parceiro, de ampliar aí o seu serviço, seja de guarda municipal, de Secretaria de Segurança, de Demutran, para junto fortalecer. E uma outra demanda grande que a gente tem sempre é a saúde, né? Saúde, quanto mais faz, mais demandas aparecem. Então nós vamos fazer um investimento também bom na área de saúde e na parte de infraestrutura, porque quando a gente fala Horizonte é um município novo, de 38 anos, mas é um dos municípios que mais cresce no estado do Ceará,
né? Um dia desses a gente começou o município quando nasceu, tinha 12 mil habitantes, hoje nós temos 80. Então cresce uma rapidez, então a infraestrutura precisa também se acompanhar. Uma infraestrutura que você precisa acompanhar, você não pode deixar faltar. Educação, né? A saúde, né? Educação infantil, a infraestrutura para atender as demandas com a demanda de mobilidade urbana, né? E outros equipamentos que realmente precisam. Então, a gente tem muito desafio do centro de treinamento para qualificar essa mão de obra do polo, para aproveitar essa mão de obra jovem, aproveitar essa mão de obra que tem lá no município, né? Que a gente não dependa de pegar mão de obra em outros locais, entendeu? Então, a gente tem muito desafio que tem pela frente, a gente fala sempre, foi feito muito, mas muito mais tem para ser feito, né? E a gente realmente precisa ter esse olhar mais cuidadoso na questão que mais impacta na vida das pessoas. E a segurança e saúde hoje, e ter uma educação de qualidade que a gente realmente possa ter, e treinar essa mão de obra, qualificar essa mão de obra para que a gente possa aproveitar o máximo possível de mão de obra local, que as pessoas tenham uma oportunidade de morar no município, de educar os seus filhos, né? E ter uma oportunidade de trabalho morando perto de casa. Então, a gente tem grandes desafios, são esses muitos desafios que a gente tem de fazer lá, cuidando da nossa cidade. Prefeito, falando um pouquinho de política, o senhor que é do PSB, né, o mesmo partido do senador Cid Gomes, ele tem falado aí ultimamente que quer que o deputado federal Júnior Mano seja o nome aí para o Senado, nessa lista aí do governo, né, aliás, dos aliados do governo, é uma lista muito extensa de pré-candidatos ao Senado. Como é que o senhor tem visto aí essa corrida eleitoral para o Senado, o nome do Júnior Mano aí pelo PSB? Como é que o senhor está vendo esses bastidores, prefeito? Bom, a gente nesse momento, a gente é governo, né? Então, qualquer decisão que eu acho que vai sair do líder maior, que é Camila Eumano e Cid, a gente tem que ceder e acompanhar. Cid Gomes já decidiu, senador, que o partido, se merecer uma vaga, seria uma vaga de senador, e essa vaga seria dele, e ele abre mão, que não tem mais interesse de ser candidato, e já apontou o candidato, que é o deputado federal Júnior Mano. Eu acho que o senador Cid já tomou a decisão, a gente que é do partido vamos acompanhar, né, toda essa decisão. Eu acho que... O partido já fez esse debate, prefeito, o PSB? Não, acho que o senador já comunicou, né? O senador é um líder, né? O senador é uma pessoa que tem uma referência, tem toda a confiança dos prefeitos, dos deputados estaduais e federal. Uma decisão dele é uma decisão que passa, é uma avaliação que ele fez, essa avaliação, e tem passado para a gente os motivos dessa decisão. E eu acho que ele está certo, né? O senador Cid é uma pessoa que tem sido muito importante para o Ceará. Se você avaliar o senador Cid, né, do que foi grande governador, grande prefeito, grande deputado estadual, entendeu? Grande senador agora. E ele é uma pessoa assim, que se você olha, é uma pessoa com uma visão 50 anos na frente. Então acho que ele tem no seu caminho. A outra parte, eu acho que estão antecipando muito, né, as decisões que é para o ano que vem, né? Mal terminou a eleição municipal, já está começando a eleição é assim, estadual, né? Termina uma, já começa outra já. Pois é, mas eu acho que está muito perto, né? Porque geralmente quando começa o processo de uma eleição, já no final do ano, já para no outro, mas esse nem terminou a eleição municipal, já anteciparam a estadual, né? Estão puxando já o processo de chapa, de quem deve ser o senador, de quem tem a chapa do governador. Aqui tem duas coisas tá definidas aí. O candidato ao governador é humano, a reeleição, com direito e, acima de tudo, bem avaliado, a pessoa que preparado, merecedor de ser candidato a governador. A outra, o senador Cid já definiu essa questão, que uma vaga do PSB seria do Júnior Mano, e fica a outra questão da outra vaga de senador e de vice-governador para ser avaliado pela cúpula, né? Que é o senador Cid, o governador Eumano, o ministro Camilo e todas as outras lideranças que fazem nesse momento de tomar. Eu acho que o importante é a gente pensar sempre no melhor para o estado do Ceará. Eu sempre faço uma avaliação, Wagner, é o seguinte: o ano que vem faz 40 anos que o Ceará mudou a história do Ceará com a eleição
do então governador Tasso Gereissati, que foi em 86. Se você avaliar 40 anos, nesses 40 anos de governadores que teve, nós não tivemos um governador irresponsável. Nós tivemos grandes governadores. Tivemos governador mais arrojado, outro menos arrojado, mas nenhum nessa sequência de 40 anos você não viu o governador desmanchando o que o outro tinha iniciado. Sempre era dando continuidade. Isso quando a gente tem nesses encontros fora do estado, encontro de prefeitos em Brasília, em outros estados, a gente vê a avaliação dos outros prefeitos avaliando o Ceará positivamente, do sucesso que o Ceará teve nesses 40 anos. E pode olhar que isso tem sentido. Então a gente agora não pode quebrar essa sequência de continuar tendo as coisas boas. Tem muito desafio. A gente, quando fala em 40 anos de coisas boas que aconteceram, a gente não está aqui dizendo que não tem desafio, que não tem demanda, que uns fez mais, outros fez menos, mas não tivemos no meio desses 40 anos nenhum governador irresponsável de atrasar pagamento, de ser irresponsável com o fornecedor, de deixar o Estado numa situação difícil. A gente teve 40 anos de grandes governadores, começando pelo governador Tasso, que foi aí um baita governador, que plantou essa semente, e aí Ciro veio e continuou, depois o Lúcio veio Cid, veio Camilo, né, veio Isolda, e agora é o Mano, dando continuidade na geração de emprego, fazendo o Estado crescer, fazendo o Estado sendo referência do Estado. Eu digo isso porque no nosso primeiro mandato, de 93 a 96, quando estava no processo de industrialização, chegava os empresários de fora, olha o Estado, né? Como é a estrutura do Estado? A gente não tinha um aeroporto, a gente não tinha um porto Pecém, a gente não tinha uma garantia de reserva de água como tem o Castanhão, a gente não tinha uma infraestrutura. As estradas, né, difíceis. A gente não tinha energia suficiente, entendeu? A gente não tinha uma credibilidade do Estado. Lá atrás deixava a gente numa situação assim um pouco, entendeu? E do Tasso para cá, então a nossa história mudou outra. Hoje quando a gente chega lá fora que fala do Estado do Ceará, não, o Estado do Ceará é um governo que cumpre o que promete, é um governo que dá os incentivos e não tem nenhuma dificuldade. Então, é importante que a gente realmente possa fazer essa avaliação com tranquilidade, que as pessoas possam vir assumir sem desmanchar o que foi construído nesses 40 anos. Perfeito. Prefeito, ouvimos aqui o prefeito Nezinho Farias, do PSB, lá do município de Horizonte. Muito grato, prefeito, pela sua visita, pelas informações que o senhor trouxe do município. Eu que agradeço, Wagner, que eu queria lhe ter uma oportunidade de lhe agradecer aqui pessoalmente e convidar para o Horizonte. A gente fala desses 38 anos de Horizonte, como o Horizonte é perto aqui de vocês aqui, tem a oportunidade de você conhecer, quando o polo estiver lá implantando, começando a funcionar, de fazer questão de fazer o convite para que você possa realmente ver de perto, né? E a gente torcer junto por esse sucesso do município, do polo, porque quando a gente torce pelo sucesso do município do polo, né, a gente está torcendo por todos os cearenses. Então, Horizonte é um município acolhedor, tem muitas famílias do Ceará inteiro, fora do estado, né, e a gente torcendo para ter um dos municípios que faz com que o Ceará realmente seja diferente. Perfeito. Fica aqui o convite para o senhor retornar em uma outra data aí para trazer mais novidades aí do município de Horizonte. A gente fica aqui à sua disposição, prefeito. Nós vamos se Deus quiser ter essa oportunidade de voltar aqui de novo, falando de novidade boa. É assim que o polo começar a funcionar, faço questão de vir aqui para anunciar que dia vai começar a produzir o primeiro carro. Perfeito. Então até a volta. Até a volta. Obrigado, viu? Conversamos com o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e no próximo bloco a gente fala dos movimentos da oposição e do futuro político do ex-prefeito Roberto Cláudio. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.
Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Vamos receber agora a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e o repórter Marcos Moreira. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Wagner. Olá, Marcos. Olá para você que nos acompanha, claro. E vou aproveitar para saudar aqui também Kleber Galvão, comandando aqui o nosso som. Bora lá falar de política. É isso aí, Wagner. Chegando aqui, sempre uma honra. Obrigado a você, Jéssica, Kleber. Opa. Estamos aí para falar das últimas movimentações, dos bastidores, novidades da política, né? Com certeza. Inclusive, essa semana foi movimentada e do ponto de vista da oposição. A gente tem falado muito da oposição aqui no Ponto Poder Contexto, mas é por conta aí da factualidade, dos fatos, né? A gente tem acompanhado todo esse movimento lá na Assembleia Legislativa. Inclusive, o Marcos esteve lá, né? O Marcos anda aí muito pela Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, com parlamentares, inclusive, aí da oposição. E a gente teve o tradicional café, né, que na verdade já está se tornando tradicional, o café da oposição, nos gabinetes dos deputados estaduais. E o Roberto Cláudio apareceu por lá, né, para falar aí sobre a expectativa da afiliação dele à União Brasil. Foi, vamos dizer assim, a primeira aparição pública do ex-prefeito, logo após o anúncio e nas redes sociais que estava se desfiliando do PDT, logo após o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de toda essa aproximação do ex-prefeito com esse grupo aí, aliado ao ex-presidente. Mas vamos por etapas aqui, Marcos. Você esteve lá, né, participou desse momento aí da coletiva de imprensa, de parlamentares da oposição que estiveram lá nesse café. E aí, Marcos, como é que foi essa declaração, né, do Roberto sobre a questão da filiação à União Brasil, né? É isso, Wagner. Nós semanalmente temos acompanhado o café da oposição, e este, eu posso dizer, o último, com Roberto Cláudio e Capitão Wagner, que é o presidente estadual da União Brasil, foi o mais animado da temporada, até mesmo em termos de convidados, até mais do que com o ex-ministro Ciro Gomes, não é? Então nós tínhamos aí, além das presenças tradicionais de deputados estaduais, como a doutora Silvana, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Lucinildo, Alcides Fernandes, uma presença que não estava corriqueiramente aí no café da oposição, que é o deputado Carmelo Neto, que não tem participado muito, então também já é uma sinalização aí dessa movimentação da oposição. Também do deputado federal Dr. Jaziel, que é o esposo da doutora Silvana, também esteve presente, para culminar nesse anúncio que o próprio Roberto Cláudio decidiu fazer no café da oposição. Até em termos de nos bastidores, a gente tem ideia que essa questão da visibilidade que esse momento tem ganhado, repercutido aí ao longo das últimas semanas. Então Roberto Cláudio oficializou neste momento, ao lado de Capitão Wagner, a migração para a União Brasil. A gente que tem acompanhado, é um convite que rola desde dezembro do ano passado, né, do final de 2024, esse convite já estava na mesa do Roberto Cláudio, e aí por divergências com o PDT, ele decidiu sair da então sigla, e agora parte para a União Brasil, partindo aí também para o que ele chama de um palanque único, a união da oposição, junto com figuras do PL, né, e do próprio PDT, que ainda estão, que devem migrar junto com ele, né? A gente também já aproveita para trazer aí nesse balanço essa questão de que o Roberto Cláudio pregou essa união, e que também aliado aos nomes do próprio PL, e até culminando também nessa conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então a gente acompanhou tudo isso. O próprio Capitão Wagner, que é o presidente estadual do União, também nessa expectativa de receber 2 deputados estaduais, né? E outros 2 devem ir para o PL. Nos bastidores, isso não está confirmado, mas nos bastidores, Queiroz Filho e Queiroz Filho e Cláudio Pinho devem seguir o caminho do ex-prefeito de Fortaleza, também indo para a União Brasil, e o Lucinildo Frota e o Cláudio Pinho para o PL, coisas que devem ser confirmadas aí nas próximas semanas, né? Inclusive a gente tem um áudio, né, do ex-prefeito falando justamente sobre esse movimento de desfiliação do PDT e de futura filiação à União Brasil. Vamos ouvir. Eu fui convidado
especificamente pelo deputado federal, ex-deputado federal, grande liderança política do Estado do Ceará, capitão Wagner, para me filiar à União Brasil, né? Outros membros da União Brasil também, é bom que se diga, reforçaram esse convite. Eu tive também, a partir da organização e mobilização do Wagner com as lideranças nacionais do partido, e depois de um tempo de reflexão, obviamente também ouvindo o nosso grupo político, né, eu tomei essa decisão de hoje formalizar que irei me filiar. Não é o ato de filiação hoje, o Wagner é quem está conduzindo esse processo, mobilizando inclusive aí o dia certo, a data certa, as pessoas para poder a gente formalizar esse ato, mas hoje eu estou tornando pública a minha decisão de se filiar à União Brasil, e juntos aqui, todos nós, cada um cumprindo o seu papel de forma desprendida, né, construir mais do que só um palanque único da oposição, um projeto de esperança e prosperidade para o Estado do Ceará. Jéssica, essa fala do ex-prefeito foi no início da semana. Na quinta-feira ele deu entrevista à live do Ponto Poder e falou um pouco mais sobre isso, né? Ele chegou a se estender um pouco mais sobre isso, inclusive minimizando essa questão da esquerda, da direita, né? Desse discurso. Ele diz que isso faz dividir as pessoas, que as pautas dele continuam as mesmas e que isso é uma questão menor. Porque aí ele foi questionado justamente sobre isso, né? Esse movimento, ele deixa um partido de centro-esquerda e mira aí um partido de centro-direita que tem diversos aliados ali de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele não consegue identificar que isso seja um movimento brusco, um movimento muito grande, Jéssica. Ele minimiza isso. Você acha que ele está... ele minimizar isso, de fato, é algo, vamos dizer assim, positivo para ele nesse momento? Enfim, é uma estratégia adequada para ele? Como é que você visualiza essa postura dele fazendo essa migração de campo, mas sem enxergar publicamente essa migração de campo? Wagner, eu acho que a gente tem um cenário novo nesse posicionamento político do ex-prefeito Roberto Cláudio, que a gente vai levar um tempo até juntar algumas peças desse quebra-cabeça para entender que liderança política é essa. Por quê? A gente conversou com ele, inclusive, falando do histórico de partidos dele. Esse União Brasil, acho que já é o quinto. Ele que começou a carreira política lá em 2006 pelo PHS, que era um partido de centro-direita. Depois ele migra pro PSB, passa um tempo ali bem rapidamente no PROS, depois vai para o PDT, que foi o último partido dele, que ele passou praticamente uma década, e agora ele vai para o União Brasil, sendo que PSB, PDT são partidos de centro-esquerda, assim, com um histórico de atuação na política de muitos anos, são partidos que estão aí até hoje. O PROS foi um partido que teve uma vida muito curta, hoje é um partido que ele se tornou, foi fundido ao Solidariedade, então é até difícil de você entender o posicionamento dele, mas acabou sendo nacionalmente um partido até mais de direita também, centro-direita. E o PHS lá nas origens, né, vai de novo puxar por esse ponto da centro-direita, como União Brasil se coloca hoje. A gente sabe que há uma discussão muito rasa sobre o papel dos partidos políticos, sobre a ideologia dos partidos políticos. A gente tem um discurso normalmente em torno da política que minimiza essa questão ideológica, esse papel dos partidos. Mas teve uma fala do próprio Roberto Cláudio na entrevista live do Ponto Poder, em que ele coloca essa mudança também como um retorno às origens. Ele fala que estaria assim, voltando às origens, voltando aos sonhos originais, assim, é um termo que ele mesmo fala, né? Ele, inclusive, coloca isso como um amadurecimento de uma visão meio romântica da política. Ele mesmo usa, assim, esses termos. Agora, eu acho que ele vai ter que procurar, claro, caminhos para conversar com o eleitorado, com as pessoas que já o acompanhavam. E é claro que se você está afiliado a partidos como um PSB, como um PDT, reconhecidamente de centro-esquerda, mais ali para a esquerda, e você migra para a União Brasil, que é um partido novo, resultado da fusão de um Democratas e de um PSL, é claro que isso vai causar estranhamento. Então ele tem que dar justificativas sobre isso. Ele coloca esse ponto de que
esse debate de esquerda e direita serve mais para dividir e tudo, mas a política, isso é uma coisa que a gente tem falado nos últimos programas. A política é um local de lugar, de você dizer onde você está, de onde você está falando e, inclusive, em todo esse cenário de polarização, eu acho que agora que as pessoas cobram mesmo de entender, tá, mas você tá de que lado? Eu sei que a política ela não pode ser estabelecida em termos de preto e branco, porque existem escalas, né, como em muitas coisas na vida. Mas esse é um ponto que vai estar colocado para o eleitorado. Ele precisa saber também qual é o seu lugar ali. Quando ele traz essa questão das temáticas que ele defende, ele tem uma gestão, de fato, foi prefeito, então ele tem aí ações materiais que ele pode colocar na mesa para dizer é isso que eu defendo, e isso aí ele vai ter que tentar, eu acredito, trazer cada vez mais essa discussão das políticas públicas que ele construiu, das áreas em que ele teve mais atuação, em que ele se especializou. Ele vai ter que trazer isso cada vez mais para a mesa para tentar aí driblar esse grande ruído que se cria sobre essa trajetória política, né? Ele falar que volta assim às origens e pensar lá no PHS é um partido que as pessoas nem lembram mais, é um partido que foi fundido ao Podemos, assim, ninguém tem mais nem partido humanístico, social, assim, era uma coisa, sabe, tá longe. Então, aí quando eu volto para esse ponto de que ele tem um novo momento da carreira, que a gente precisa de peças, inclusive como ele vai construir essa narrativa para restabelecer pontes, ou pelo menos assim, tentar conversar com as pessoas de modo a que não existe um futuro sem um passado. Ele não pode se estabelecer por esses pontos, ele precisa criar as pontes. Vamos ver como que ele vai fazer isso. E um dos pontos de contradição, aí apontados como contradição, é a questão da aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Nós temos visto essa movimentação, o ex-presidente cumpriu a agenda em Fortaleza, e entre a agenda do próprio PL, ele teve um encontro com o ex-prefeito Roberto Cláudio. E aí tem sido alvo de críticas de opositores em relação a essa aproximação. A gente tem um histórico aí de divergências entre os dois, inclusive na época que os dois ocupavam cargos do executivo, um como prefeito, outro como presidente, e tinha todas as divergências em volta da pandemia de Covid-19. Então esta aproximação, também mais do que justificada pelo Roberto Cláudio, ele faz questão de relembrar os próprios aliados que o PT está construindo, né? Então vamos ouvir o que o ex-prefeito fala aí sobre também essa aproximação com o Bolsonaro. Foi uma conversa, um encontro, né? Enfim, foi a primeira vez que eu me encontrei com o presidente e a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de conversar, né? O PL é uma força política hoje muito importante do estado do Ceará. Diga-se de passagem, né? Não há nenhuma definição dessa composição, apenas uma já definida e acordada e concordada por todos nós aqui, né, que é o nome do Alcides, candidato ao Senado pelo PL, né, e a conversa foi sobre isso, foi sobre o Ceará. Nós tratamos do Ceará, da preocupação que a gente tem tido com esse ciclo de retrocessos e atrasos que o Ceará tem tido e, por consequente, da necessidade de uma frente ampla, que possa ser generosa na sua composição e que possa ser muito qualificada na apresentação desse projeto de mudança. Então foi sobre o Ceará, foi em torno do Ceará e em torno da construção dessa frente ampla. Registrar aqui, agradecer aos deputados Carmelo e André, né, que propiciaram essa oportunidade. E aí, ele também fala sobre essa aproximação aí do ex-presidente com o ex-presidente Jair Bolsonaro lá na live do Ponto Poder. Você pode acompanhar a live completa lá no YouTube do Diário do Nordeste. Ele detalha, né, um pouco mais sobre como é que foi esse encontro. Agora, Jéssica, é claro que ele também traz uma questão aí. Ele está sendo apontado e criticado por conta dessa aproximação, né, e tem causado de fato um estranhamento em uma parte do eleitorado dele, inclusive de ex-aliados também. É claro que em forma de crítica, mas de fato tem causado esse estranhamento. E antes de eu passar para a Jéssica, ele também fala, tem um trechozinho também que a gente vai ouvir agora, que é sobre essa aproximação dele com a direita no Ceará. Ele tem sido criticado muito
por parlamentares aí da base aliada do governador Eumano de Freitas, e ele se defende fazendo ataques ao PT. Vamos ouvir esse trecho. Antes, né? O PT tem essa mania, né? Que é o seguinte, o PT, você sabe quem está lembrado quem é o vice do Lula? É o Alckmin. Você lembra o que o Alckmin disse? É que o ladrão vai voltar, estão querendo que o ladrão volte para a cena do crime. Quem disse isso foi o próprio Alckmin do Lula. E hoje é o vice-presidente do Lula. Alguém lembra que é um pouquinho mais antiga aqui, uma das campanhas mais baixas, mais duras, de ataques pessoais, morais, inclusive de ruptura porque de um lado estava alguém acusado de golpista pelo PT, que era o Eunício, né? E está tudo em paz, né? E inclusive o pré-candidato ao Senado do PT. Quantas pessoas que apoiaram o Bolsonaro na eleição passada não se desfiliaram, então hoje na base do governo do próprio Eumano e Camilo, né? E tá tudo bem, disso não se importa, é como se entrasse no PT, tomasse um banho de água benta e tivesse tudo resolvido, né? Essa união de lá é uma união pela sombra do poder, é uma união para se dar bem. Nós optamos por um caminho diferente, um caminho de luta, de fazer oposição. Privilégios, convites para cooptar, né, capitão? Não faltaram. E nós optamos pelo caminho muito mais difícil, que é o caminho do sol, porque a gente acha que é fundamental para o Ceará, que essa nossa união exista para proteger a nossa democracia, porque essa turma fala de democracia da boca para fora, mas a prática é completamente diferente. Jéssica, o ex-prefeito ele cita aí a questão de reaproximações, né, em âmbito do Ceará, aí da briga com o Eunício e o Camilo, né, e o Cid, e depois essa reaproximação, mas eles eram aliados antes, né, romperam e depois voltaram. Mas essa aproximação do Roberto Cláudio com a direita, essa aproximação é a primeira vez que está acontecendo, né? Desde o início da história política dos dois lados, eles sempre estiveram em lados opostos e bem opostos, né? Então, é por conta disso que causa esse estranhamento, né, inicial? Certamente, vai causar esse estranhamento, e aí tem uns pontos que são interessantes de a gente observar. Vamos lá aqui organizar. Alguns deles, assim, estão na entrevista do próprio Roberto Cláudio. Você só tem que juntar as partes, porque ele vai falando em pontos diferentes. Mas vai causar estranhamento, claro, principalmente porque a gente vai pensar em disputas eleitorais. A gente vai lembrar das campanhas em que o Roberto Cláudio estava ali contra o Capitão Wagner e em tantas outras. Agora, claro, também tem um parêntese aqui que é o direito até a você ter mudança de opinião. E, sabe, eu acho que isso aí é para qualquer pessoa. A pessoa pode mudar de opinião, ela pode, enfim, escolher outro caminho, escolher outros aliados. Eu acho que isso é parte do caminho de cada pessoa, né? E aí só tem que, claro, volto para aquele ponto dos ajustes. Agora, na fala do Roberto Cláudio, ele traz alguns pontos que são interessantes. Primeiro, aquilo que eu já falei das origens. Então, se ele menciona essa própria questão das origens, a gente volta para esse perfil que talvez fosse mais um perfil mesmo de centro-direita. Não tenha sido ali no começo nem um perfil de esquerda. Ele pontuou, por exemplo, que a relação com o PT sempre foi complexa, palavras dele. O PT foi oposição ao governo dele, teve embates diretos na eleição. Em relação ao município, a Fortaleza, nunca teve essa aliança. Ele fala, inclusive, quando apoiou o Camilo em 2014, foi sob a orientação de Cid Gomes, que era o grande líder. E depois, a amizade ali, aquela atuação conjunta que ele constrói com o Camilo, era ele prefeito, Camilo governador. E eu acho que a gente se habituou muito a essa imagem, de ver os dois juntos. E talvez esteja aí a confusão sobre ideologia política, sobre perfil. Como se a gente quisesse confundir um com o outro, uma coisa com a outra, né? E o Roberto Cláudio, de certa forma, ele coloca isso na mesa. Então, em relação à gestão dele, ele nunca teve essa aproximação com o PT. A aproximação com o Camilo se deu através do Cid. E aí, quando tem um rompimento direto com essa figura do Camilo, quando ele deixa de ser prefeito, quando os interesses político-eleitorais são divergentes e que ele começa a construir um papel que é dele enquanto liderança, ele não é mais, digamos que, subordinado, entre aspas, a uma liderança como Cid Gomes. Ele não é mais subordinado a uma liderança como Camilo Santana, que a gente sabe que o governador do estado, ele vai ter um papel
primordial ali de estar, de certa forma, meio que numa hierarquia acima dessas outras figuras. Então, no momento em que ele cria essa individualidade da própria carreira política, ele começa a assumir esses outros papéis. Então, eu acho que ele vai ter sim, está passando por esse processo de cobrança. A nossa entrevista ontem, em muitos momentos, passou por esse ponto. A gente estava conversando aqui, gravando esse programa numa sexta, a entrevista aconteceu na quinta, passou por esses pontos. Os comentários durante a nossa live do Ponto Poder vinham também nesse sentido. Ele vai ter que se explicar, mas eu também entendo como uma figura jovem e tá aí fazendo essa construção do seu caminho político. Talvez agora a gente só vá precisar, às vezes, peneirar algumas coisas de como a gente interpretou essa jornada até aqui, e talvez seja um papel do Roberto Cláudio também de ajudar a esclarecer, né, em que lugar ele tá e o que ele quer construir, né, daqui pra frente. Certamente, vão ter muitos mais episódios aí nos próximos dias pra gente acompanhar, inclusive desse movimento da oposição e da filiação ainda, né, do Roberto Cláudio, que ele não se filiou ainda, vai achar aí uma data na agenda e a gente vai acompanhar esse movimento. Bem, vamos encerrar aqui o segundo bloco. Marcos, muito obrigado, viu, pela participação, né? Você continua lá na Assembleia Legislativa acompanhando esse movimento dos deputados e mais novidades você traz aqui e lá no Ponto Poder do Diário do Nordeste, né? É isso mesmo, sempre uma honra, agradeço a todos, a gente segue acompanhando aí. A Jéssica continua conosco para o próximo bloco, que a gente vai falar justamente da base do governador, né? Tem declarações aí do governador Eumano de Freitas e do Camilo Santana. Eles criticaram a aproximação do ex-prefeito Roberto Cláudio com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente volta já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Continuamos conversando com a editora do Ponto Poder e cientista política Jéssica Welma. Jéssica, e se a gente falou aí da oposição no bloco anterior, também tem fala e declarações aí da base do governador. E aí a repórter Ana Beatriz Caldas, repórter do Verso do Diário do Nordeste, fez ali uma vamos dizer assim, um freela, né, para o Ponto Poder Contexto, e estava lá numa pauta em Barbalha e calhou de ouvir o Camilo Santana por lá. Ele estava lá numa agenda do Ministério da Educação, mas também participou da abertura e dos festejos do Pau da Bandeira, e estava lá falando de política. E o que ele disse exatamente, viu, Jéssica? Muito me admira, né? Muito me admira, o Roberto Cláudio está ali se aproximando dos bolsonaristas, né? E justamente ele lembra da época da pandemia, enquanto ele governador, Roberto Cláudio prefeito, fazia ali um embate muito duro com o então presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele aqui no Ceará. Vamos ouvir esse trecho da fala do Camilo? Kleber, bota aí pra gente ouvir. Bom, o que nós estamos preocupados agora é trabalhar e fazer as entregas para a população, né? O governador Eumano entregando estradas, creches, escola de tempo integral, investimento de saúde, investimento de segurança, enfim, é esse trabalho, é isso que a população, né, deseja e acredita. Nós somos homens públicos. Eu lamento essa posição porque eu me lembro na época que nós estávamos na pandemia e nós somos muito criticados por esse pessoal que são negacionistas, né, são contra a ciência, contra a vida das pessoas. Eu me admiro muito hoje de estarem se aliando a eles. Então eu lamento, mas a história dirá de que lado certo nós sempre estaremos. As urnas, e as urnas têm dito qual é o lado certo da história, e a história irá contar realmente quem esteve do lado certo da população e trabalhando pelo povo cearense, pelo povo brasileiro. Eu fiquei com a impressão, viu, Jéssica, que é um ensaio aí do debate eleitoral pro ano que vem. Essa coisa de você relembrar um período difícil, né, que foi de fato a pandemia, em que eles estavam em campos opostos e que hoje há
do ponto de vista do discurso do ministro Camilo Santana, essa contradição. Wagner, com toda certeza, assim. Eu acho que não exatamente só a coisa de já ser um ensaio, mas é porque a primeira coisa que vem à cabeça e quando você quer questionar essa contradição de uma postura política, você vai lembrar disso. Inclusive porque o Roberto Cláudio é um médico sanitarista também, tem muita materialidade em relação às críticas dele, porque você tem registro de entrevistas em que ele criticava a condução da gestão do governo federal na época do governo de Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Ele, por ser assim, um dos principais aliados do Camilo Santana, que também a gente está falando de um estado governado assim por um gestor petista na época, o Camilo, que teve diferentes embates com o Bolsonaro, ele diretamente, pelas questões do consórcio Nordeste também, assim, muitos problemas. A própria questão do abastecimento do que era necessário na pandemia, e aí antes de ter a vacina, a gente está falando mesmo dos insumos básicos, houve muito desgaste. Isso pensando nessa coisa mais macro, porque o Roberto Cláudio ainda enfrentou muitos ataques, muitas críticas também da oposição a ele, que hoje são os aliados. Bota, por exemplo, aí como o deputado Sargento Reginaldo, por exemplo, próprio Capitão Wagner. A gente está falando de figuras que questionaram a construção dos hospitais de campanha da gestão do Roberto Cláudio, que faziam vídeo nas redes sociais, que o Roberto Cláudio tinha que rebater, tinha que se justificar. Então, existe um lastro aí de materialidade dessa divergência. Acusações sobre vacina, né? Sobre, enfim, a denúncia de corrupção que muitas vezes não se confirmaram. Isso. Então, realmente foi muito duro esse período. Né? Tem um lastro imenso de materialidade disso aí. E o próprio fato que o Roberto Cláudio mesmo falou essa semana, que teve agora o primeiro encontro com o Bolsonaro, né? E aí você vai pensar, ele chegou a ser prefeito quando Bolsonaro era presidente da República. Nunca houve um encontro aí também, né? Você tem algumas dessas brechas. E certamente esse vai ser também o tom que vai ser levado, claro, para um discurso aí já pensando em campanha eleitoral. Primeiro porque a pandemia é um tema muito sensível, que eu acho que ainda é muito latente, especialmente para as pessoas que perderam familiares para a Covid. É um tema muito sensível, que gera, sim, muita comoção e que a gente precisa lembrar mesmo, porque a gestão pública foi colocada em xeque nesse momento. Foi um momento crucial para você entender quem que estava fazendo uma boa gestão e quem não estava. Então esse momento vai ser colocado. E tem, claro, um outro ponto aí também que a gente tem que lembrar. A gente está falando do Ceará, a gente está falando de um estado que tem um histórico de apoiar governos de esquerda. Se a gente lembrar da eleição de 2022, o Lula venceu aqui com praticamente 70% dos votos, Bolsonaro teve 30%. Então, a base governista sabe que há um apelo muito forte de você adotar um discurso contra o Bolsonaro. Porque a preço do teste das urnas, né, na eleição de 2022, você tem muito mais apelo pró-Lula, partidos de esquerda. Então, você colocar aí que ele tá ligado ao Bolsonaro, você meio que tenta puxar aí para uma minoria, né? Que já tem uma minoria do eleitorado, vou tentar jogar por aí. E quem estava por lá também, lá em Barbalha, junto com o ministro, era o governador Eumano de Freitas. Esse aí que todo mundo tá querendo na cadeira dele, né, no ano que vem, a oposição aí se movimentando. E ele também falou, né, fez críticas. Vamos ouvir esse trecho aí das declarações do governador Eumano. Olha, a primeira avaliação que eu tenho é que o povo cearense não está muito preocupado com a eleição de 2026. O povo cearense está preocupado que o seu governador continue trabalhando muito para dar mais segurança pública no seu dia a dia. Que nós garantamos que nós vamos ter todos os nossos jovens estudando em escola de tempo integral, que aumente a nossa capacidade de fazer cirurgia, para o cidadão não ficar esperando na fila de cirurgia, e deixar para discutir a eleição em 2026 em 2026. Agora, é evidente que quem falava que era muito ruim ter polarização na sociedade e agora se abraça com os bolsonaristas, o povo vai saber julgar isso no momento adequado, que é o momento de nós fazermos um debate político, mas ele nós vamos fazer no período eleitoral. Obrigado. Também fez questão de relembrar, né, um passado aí não tão distante, o governador. Mas, Jéssica, eu falei já do ensaio, né, na fala do Camilo, justamente porque parece que o discurso do Camilo e do Eumano estão aí em consonância, nesse sentido de você relembrar um passado não tão distante para fazer a crítica, pensando na disputa eleitoral do ano que vem.
e justamente falando, olha, o eleitor ele vai lembrar disso também, né? Ou pelo menos eles estão tentando fazer essa lembrança e essa articulação, né, Jéssica? Certamente, assim, né? De volta pra... E é até curioso, Wagner, da gente lembrar da entrevista com o Roberto Cláudio, de ele falando que no encontro com o Bolsonaro, ele disse que eles não falaram de passado, né? Eles falaram de presente, de futuro. Então, o Roberto Cláudio sabe também que tem aí, né, essa brecha em que ele vai ser puxado para voltar a ela em muitos momentos. E é isso também, né? O Elmano também traz esses pontos. É natural, assim, a coisa mais óbvia de você colocar em xeque na mesa é puxar por isso. Agora, claro, a gente já puxou um pouco pensando aí em 2022. Agora a gente tem um cenário para 2026 que ainda é um cenário que está muito em aberto. A gente sabe que, mesmo que o Lula tenha direito à reeleição, há um debate na esquerda sobre se ele vai ser mesmo o candidato. Pela idade, às vezes pelo desgaste político, de certa forma, como que vai chegar a gestão dele, o governo, até o período eleitoral, que respostas vai conseguir estar dando, como que ele vai conseguir reverter a imagem pública e a aprovação que tem caído. É um cenário ainda meio em aberto. Não tem um nome direto de uma sucessão pro Lula. Ninguém que se aponte assim, como... Não, vai estar tranquilo aqui se não for Lula. Não existe esse cenário na esquerda. E isso pode mexer muito com o cenário aqui no Ceará. Porque uma coisa é o Lula, candidato, cabeça de chapa, que tem toda uma memória aqui e um peso político. A gente viu isso na eleição de 2022 como em outras. É um cenário completamente diferente, vir um outro nome, a gente não sabe como que vai mexer nas bases. E isso também serve para a direita, porque Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Ainda que a ala da direita trate ele como um pré-candidato, um nome colocado, não se queira diretamente discutir, fingir que assim, não, a gente não precisa discutir um outro nome em algumas áreas, mas o que está posto é que vai vir um outro nome aí. Então, a gente pode chegar em julho de 2026, que é quando acontecem as convenções para definir as candidaturas, e a gente pode ter um cenário completamente diferente do que esse que a gente está trabalhando hoje. E aí eu acho que é um ponto em que a direita talvez se apegue, pensando aí nessas mudanças que podem acontecer, e é um ponto que vai cobrar da esquerda ajustar esse discurso. Porque se o Bolsonaro não for o candidato no palanque, aí ou de um Roberto Cláudio, que seja o candidato, ou de um Capitão Wagner, enfim, eles mesmos dizem que não definiram o nome, se não é o Bolsonaro, então talvez esse ataque já perca força. Então tem muito ponto aí para ser ajustado. Pois é, e eu ouvindo aqui o Elmano, ele tem pouco tem ido para o embate, né? Às vezes quando ele é provocado em um coletivo, é questionado sobre determinado assunto, mas ele tem sido aquele governador que está ali mais nos bastidores. É essa a impressão que eu tenho, não sei se é a mesma que tu tem, Jéssica. Eu acho que sim, eu também tenho essa impressão, né? O Elmano evita. É um pouco do estilo Camilo também. Camilo Santana, governador, era assim, hoje ministro também. Ele evita, às vezes se você ficar ali cutucando um pouquinho mais, é que ele solta alguma frase, tenta dar ali uma alfinetada. Mas eu acho que ele tem seguido muito essa toada, que é de não dar muita margem também para reverberar a crítica na oposição. Porque é natural que a oposição saia na frente e coloque pré-candidatura e faça ataque e vá, assim, buscar um lugar à luz. Porque o governo, quer queira, quer não, ele está já no palco, né? Então, para o Elmano, é um espaço que é mais confortável, porque ele já vai estar nesse lugar de visibilidade, né? A oposição vai estar ali caçando oportunidade. Se o Elmano der, se o Camilo der, especialmente nesses tempos de redes sociais, de vídeo, de post, de tudo... Aí é que a coisa rende mesmo. Então, acho que é essa coisa meio estilo Camilo. É porque a gente ainda tem uma coisa assim da época do governo Cid Gomes, né? Que o Cid não deixava passar uma confusão. Ainda hoje, o Cid não deixa passar muita confusão. Mas são perfis diferentes. De fato. Gente, a gente já tá em junho, né? Daqui a pouco o ano termina. Ano que vem já tem eleição de novo. Então é assim, é corrida, né? A cobertura é corrida. Cada fato, cada episódio tem uma repercussão e a gente... tá sempre correndo atrás para tentar trazer aqui para você um contexto do que está acontecendo do ponto de vista dos factuais da política. Então semana que vem a gente volta, né, Jéssica? Com toda certeza, esperando as emoções aí da próxima semana. Obrigado aí pela participação, pela contribuição.
Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa para quem perdeu aqui na Verdinha, através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa .poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.